E agora, vamos começar o Você Bonita com uma dica muito legal. A gente sofre todo mês com a TPM. Não adianta dizer que não tem TPM. A TPM existe, ela é comprovada e pode atrapalhar e muito a vida de todas as mulheres. Então a gente tem que entender um pouquinho qual a relação da TPM com a nossa coluna, porque tem dica bacana pra gente conseguir melhorar tudo isso. Não é isso? Eu recebo mais uma vez a quiropraxista Lilian Saldanha. Tudo bom? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Olha, você sabe que esse assunto me deixou surpresa. Eu não tinha a menor ideia que com a quiropraxia, exercícios e até dicas de profissionais da área, a gente conseguisse melhorar a TPM. É verdade. Muita gente não relaciona essas coisas também com a coluna. Por exemplo, às vezes até o intestino preso, a própria TPM, uma dor de cabeça. Ninguém relaciona isso com a coluna e prefere tomar muitos remédios, que na verdade acaba não atingindo o mesmo foco, a causa das dores e dos sintomas que você vai ter. Então, qual a relação direta que a gente tem, então, entre TPM e a coluna? Então, na verdade, a gente tem que entender primeiro como funciona o nosso sistema nervoso. O que acontece? A gente tem o nosso cérebro, que na verdade ele que manda sair os nervos que vão para todas as áreas do nosso corpo, certo? Vão para os braços, vão para todos os órgãos e vão para as pernas. Se a gente tiver qualquer desvio na coluna que pressione esse nervo, a gente já pode ter alguma interferência na nossa saúde em geral. Então, na verdade, se pressionar justamente o nervo que vai para o seu útero, que vai para as partes íntimas da mulher, você pode começar a ter a TPM. Então, qualquer problema, se a mulher tiver um problema lombar, você já pode ter um TPM, entendeu? Olha, que interessante. Então, assim, melhorando essa condição da coluna, da postura, dessas dores, o alinhamento da coluna, a gente consegue melhorar os sintomas da TPM. Quais sintomas a gente consegue melhorar? Então, por exemplo, a dor de cabeça, a própria cólica menstrual, a irritabilidade, tem gente que perde o sono também, tem muita mulher que perde o sono por causa da dor. Então, todos esses sintomas nós tratamos até com a quiropraxia com ajuste. Claro, é imprescindível ter um acompanhamento médico, fazer exercício físico, ter uma alimentação boa também. Tudo isso é imprescindível. E a quiropraxia, na verdade, só vai complementar isso para que você tenha um bom tratamento e uma melhora mais rápida desses sintomas. Olha que bacana. Então agora vamos a essas dicas. A nossa modelo de hoje é a Karen Creme. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom? Ela vai demonstrar, então, o que a gente pode fazer, até pra gente entender, porque tem muita coisa que a gente faz errado, né? Então, na verdade, mulher, o que a gente pode já começar? Posturas como bolsa, salto alto, então tem que lidar muito bem com isso. Que não tem jeito, todo dia a gente tá com a bolsa, normalmente pesada. E com o salto, normalmente alto. Então, normalmente, bolsa pesada, a gente acaba curvando um pouco mais a coluna. Salto alto, usa aqueles de 3, 4 centímetros, pode, não tem problema. Mas que isso que já vai começar a prejudicar. Posturas de dormir. Postura, por exemplo, até na cólica a gente acaba ficando mais curvada. Não pode, tem que manter a postura. Mantenha a postura porque a coluna tem tudo ligado com a sua cólica. Então, mantenha uma boa postura para que sua cólica às vezes não piore também. Então, na quiropraxia, o que a gente faz? A gente faz os ajustes, que é uma manobra rápida, que vai alinhar a sua coluna, que na verdade vai devolver a função normal e aí ela tira a pressão de cima do nervo, que é justamente esse nervo pinçado que tá te prejudicando aí a sua saúde em geral. Entendeu? E aí a gente faz essas manobras que com o tempo vai diminuindo esses sintomas que você tem com a TPM. Olha que bacana, e a gente vai demonstrar então? Vamos demonstrar. Lembrando que as manobras só devem ser feitas por um profissional habilitado. O curso de quiropraxia leva, sim, 4 anos e meio. Então não é qualquer pessoa que fala, então eu sou quiropraxista, fiz um curso de 6 meses, pelo amor de Deus, não caia nessa. É uma faculdade, que nessa faculdade você tem um curso superior que você tem que fazer. São 4 anos e meio de faculdade, então a gente estuda o corpo em geral como um todo e as manobras específicas do quiropraxista. Perfeito. Vamos mostrar então como funciona. Então, se você já sentiu que a postura não tá legal, tá sentindo uma dor, de repente, pode ser isso. Então, é importante lembrar, por exemplo, eu já conheço a Karen, já fiz uma avaliação nela, então, pra mim fazer o ajuste nela, tranquilo, tá? Mas o importante é passar por uma avaliação para conhecer todo o caso clínico, pra gente poder fazer as manobras também, tá? Vamos lá. Vamos para a manobra.
Respira fundo, solta todo o ar, relaxa bem o corpo. Ouviram? Crack. Foi a primeira manobra. O que é esse barulho? O que é esse barulho? Explica pra gente. Tem muita gente que tem medo desse barulho. Por quê? O que acontece? Quando tem o desvio, cria uma pressão dentro da articulação. Tá. Na hora que a gente devolve o movimento normal, ela solta essa pressão. Então não é que tá quebrando, como tem nada muita gente de saindo do lugar. Não, não. Pelo a gente contrário. não tá te prejudicando, a gente só tá melhorando a sua saúde fazendo o ajuste. Perfeito. Tá? Então essa foi a primeira manobra pra gente alinhar. Isso, justamente na região lombar, que é onde vai os nervos, justamente para que causa os sintomas da TPM. Tá. Então essa manobra é específica para coluna lombar. Ok. Tá? Deita de barriga para baixo. Vamos ver mais uma. Isso é muito interessante, né? Quem tiver dúvida pode mandar no meu Twitter, @Carol_Minho. Respira fundo. Aí. Solta todo o ar. Respira. Solta todo o ar. Mais um. Solta. Barriga pra cima. Olha lá. Solta bem. Não tentem fazer isso em casa. Por favor. Justamente o que você falou, não faz isso em casa, não pede pra ninguém estralar a coluna, não que seja um quiropraxista, porque pode vir a prejudicar. A gente pode, Tá. não só, eu acho que o mais provável é que prejudique, porque quem não tem todo estudo pra isso e vai fazer pensando, né, na cabeça, não, é só fazer um crack aqui, outro ali que eu vou pelo amor de Deus, não. É muito sério e depois disso, tá? Ela passou então por um alinhamento. Isso. Quando ela sentir a cólica, ela pode fazer alguma coisa, ela pode ter alguma reação para diminuir essa contração, a dor. Então, o importante, na verdade, é você não só tratar quando você tiver dor. Entendeu? Se você tem dor ou algum sintoma, até dor de coluna, alguma lombalgia, alguma cervicalgia, não procura só o profissional quando você tá dor. Porque dor é só um sinal que alguma coisa de errado tá acontecendo. Entendi. Mesmo você sem o sintoma, você pode ter algum problema de coluna e às vezes a gente não sabe, tá lá escondido. Entendi. Então, não só o tratamento, não só para quem tem dor. Então, faz o tratamento mesmo sem dor, para que no final do mês, quando você tiver com cólica ou tiver no período menstrual, você não vai ter a cólica. É a prevenção também, né? Justamente. Chegou uma pergunta da Yara Drevec. Yara, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. A Yara diz o seguinte: Carol, grávidas podem fazer essa manobra? Pode. Pode. Só os 3 primeiros meses que não, porque são os 3 primeiros meses de risco. Mas pode, tem algumas modificações para grávidas por causa do tamanho da barriga e tudo mais. Certo. Mas pode fazer e é até bom. E no caso das grávidas, a gente não vai prevenir uma TPM, mas a gente pode prevenir problemas da gravidez, certo? Isso, e até a dor do quadril, por exemplo. Como o quadril vai alargando na mulher, a mulher sente muita dor. Então isso já diminui também as dores da gravidez. Olha que interessante. Agora uma dúvida que me surgiu, pode ser uma dúvida aí das mulheres grávidas que estão pretendendo ter parto normal. Essas manobras e o trabalho da quiropraxia podem ajudar a, de repente, aumentar as chances de um parto normal? Pode, com certeza. Pode. Olha que legal! E posso contar mais, que assim, nos Estados Unidos, como quiropraxia é muito mais conhecido, de vez o médico puxa a criança pela cabeça. Então, normalmente, a criança já tem um desvio ali de coluna. Então, às vezes tem um quiropraxista junto, acompanhando o parto, e às vezes faz o ajuste ali na hora, na criança, logo quando ela nasce. Sério? Como nos Estados Unidos é mais conhecido, então é mais liberado. Tudo. No Brasil ainda não. Ainda não, porque é pouco conhecida, a profissão ainda está em processo de regulamentação. Mas tem toda essa parte de trabalhar com grávida e também depois com a criança. Com a criança recém-nascida. Olha que trabalho bacana. É legal que a gente pode dizer isso aqui no programa, porque quantas são as mulheres que estão grávidas nos assistindo? Aliás, elas escrevem sempre. Chegou perguntinha pra mim? Pode me dar, vai, obrigada. E querem aí dicas, de repente, para aumentarem a chance de ter parto normal, que a gente sabe que tudo que é natural é sempre mais saudável. Não quer dizer que quem tiver que ter a cesariana não vai ter um bom parto, o neném vai ter algum problema. Mas, se a gente pode aumentar a chance de ter um parto normal, por que não, né? Claro, com certeza. Chegou uma dúvida da Margarete. Margarete, um beijo pra você. Aliás, a Margarete escreve sempre pra gente. Obrigada. Boa tarde, meninas. Tenho muitas dores na coluna. Tenho hérnia de disco na cervical e fico muito inchada nos ombros e pescoço. Tenho uma outra na lombar
e escoliose. Já fiz acupuntura, RPG, mas nada disso tem melhorado. E aí? Então, hérnia de disco é um dos principais tratamentos que muita gente vem procurar a gente com esse problema, tanto cervical quanto lombar. Então, o principal foco, assim, é por isso, às vezes, por isso que não melhora com outros tratamentos, porque é importante descobrir realmente o que está causando aquelas dores. Tá. Se você vai corrigir o problema da pessoa, naturalmente os sintomas vão diminuindo. Então é importante descobrir a causa disso. Tá. Então normalmente, às vezes uma má postura, às vezes pode ser cervical, às vezes um acidente de carro. Então pode ser muitos detalhes que a gente vai avaliar isso e descobrir mesmo qual é a causa para corrigir o problema. Se o foco é só os sintomas, realmente nunca vai sarar, nunca vai tratar. Entendeu? Então é bom corrigir o problema para que diminua os sintomas, não só os sintomas. E a quiropraxia é voltada exatamente para isso. Para isso, né? para corrigir o problema. Margarete, pode ter certeza que de repente, com sessões aí de quiropraxia, você vai voltar a ter qualidade de vida, que eu acho que isso é importante. Com certeza. Lili, eu só posso te agradecer. Você sempre me querida, uma simpatia. Adoro quando você vem ao programa. Até a próxima. Com certeza. Obrigada. Tá curtindo, tá bom aí, né? Tá bom. A gente tá hoje não tinha preguiça, já vai curtindo. E agora que tá tudo certinho, melhor ainda, né? Olha, pra você que gostou de todas as informações, eu acho bacana o trabalho dos quiropraxistas, é um trabalho muito legal, mas sempre procure um trabalho de qualidade de um profissional, tá? Isso é seríssimo.